Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 27 de dezembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. E algo errado, meus amigos, não está certo, dizia a poetisa. E é verdade, algo errado não está certo. Realizem comigo. Imaginem os túneis de Botafogo ocupados por um bando de delinquentes atacando caminhões transportadores de mercadorias. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que o túnel de Botafogo liga o bairro de Botafogo a Copacabana. Imagine então que a entrada do túnel do Botafogo fosse ocupada por delinquentes que ali fizessem ameaças ou restrições à passagem de caminhões transportadores de mercadorias. E o governo do Rio de Janeiro, ao invés de colocar a sua polícia contra os delinquentes, convidasse as seguranças particulares das empresas de transporte a fazerem a segurança desses caminhões, como batedores, por exemplo, e não mexesse em nada com os delinquentes. Pareceria muito estranho, não é não? Pois é, desculpem um exemplo meio fajuta, mas é o que está acontecendo lá no Golfo de Aden. Pois é, lá onde o Iêmen, ou os Houthis do Iêmen, têm lançado ataques contra navios cargueiros de mercadorias, claro, mas também têm disparado mísseis em direção a Israel. Os Estados Unidos, que mal poderiam ser comparados à polícia do Rio de Janeiro, mas bem comparados ao xerife global, nada estão fazendo contra os meliantes Houthis apoiados pelo Irã, exceto defendendo Israel de ataques perpetrados. Mas nenhuma retaliação direta aos Houthis é feita por parte dos Estados Unidos. Antes, os Estados Unidos estão convocando uma liga de nações para que enviem navios de guerra para a região para protegerem os seus ativos ou os seus navios mercantes. Tudo isso sob a bandeira, ou sob o nome ou o título Guardião da Prosperidade. É uma operação que os Estados Unidos querem liderar. Querem que lá estejam navios da Itália, da França, da Espanha, da Austrália, entre outros, para proteger as suas mercadorias. Bem, acontece que esses países citados, Itália, por exemplo, Espanha, por exemplo, França também, estão sim enviando navios de guerra para proteger os seus interesses, porém não querem estar debaixo dessa operação chamada Guardião da Prosperidade, ou seja, não querem receber ordens diretas dos Estados Unidos, e é aí que surge um grande ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação ficou maior esta semana, depois que a Austrália se recusou a enviar um navio de guerra lá para a região. Os Estados Unidos pediram para o governo australiano enviar um navio de guerra para defender, ou melhor, para fortalecer a operação Guardião da Prosperidade. E a Austrália declinou do convite. Isso causou muita surpresa porque a Austrália costuma ser, normalmente, muito obediente às ordens da Casa Branca. Só que nesse caso, o governo australiano disse não enviaremos nenhum navio de guerra para a região porque estamos muito preocupados com a situação do Indo-Pacífico, uma extensa área onde a China é a grande ameaça. Aliás, a China está ameaçando Taiwan, todo mundo sabe, mas também as Filipinas. E a Austrália não quer ver esse poder pender contra si própria, o poder chinês. Muito estranho, porque os Estados Unidos deslocaram um porta-aviões que protegia as Filipinas justamente para a região do Oriente Médio. A Austrália não quis seguir o mesmo caminho. Por que o ponto de interrogação ficou maior ainda? Porque não se sabe exatamente qual é a política norte-americana. Os Estados Unidos, que estão sendo atacados
Os navios americanos, ocidentais de modo geral, veem também ataques constantes contra Israel. Tem defendido, é claro, e bem, porém nenhuma retaliação. Por que isso? É bem verdade que nesta semana os Estados Unidos autorizaram que as suas forças militares retaliassem grupos pró-iranianos no Iraque, depois que um ataque a uma de suas bases deixou 3 militares gravemente feridos. Bem, isso é pouco para quem tem, digamos, o compromisso de não permitir que o Irã destrua Israel, como tem, claro, revelado ser a sua intenção há muito tempo. Por outro lado, a guerra de Israel contra o Hamas pode se estender para o Hezbollah do Líbano, mas também para a Síria. E existe outra preocupação entre os analistas de guerra, de que amanhã ou depois o Mossad realize ataques contra pessoas, contra civis, ou então militares importantes ou políticos importantes que são francamente anti-Israel. Pode ser que amanhã ou depois tenhamos a notícia do cancelamento do CPF de uma pessoa muito importante, como um presidente, por exemplo, sabe-se lá. Então, os Estados Unidos, muitos dizem, estariam fazendo com que o Iêmen se tornasse um ponto de distração nesse momento, para que o mundo não visse o que pode acontecer com o Hezbollah, com a Síria e mais adiante, quem sabe, com o próprio Irã. Mas tudo isso é especulação. Ninguém sabe exatamente qual é a proposta de Biden. Sabe-se que Biden quer que muitos navios de muitos países estejam lá na região, sob o seu comando. E esse comando, como disse, tem um nome: Guardião da Prosperidade. Isso está cheirando muito mal, porque não é uma retaliação direta a um inimigo, já que o inimigo, neste momento, o Iêmen, é pequeno. Que poder tem o Iêmen capaz de fazer com que todo o mundo se concentre naquela região? Vejam que interessante o que disse o Ans Review esta semana. Uma de suas publicações dizia o seguinte: a milícia Houthi do Iêmen mostrou como um pequeno exército pode enfrentar o Império Americano e vencê-lo. Mostraram como a coragem, a determinação e o compromisso com os princípios podem funcionar como um multiplicador de forças, permitindo que forças armadas muito fracas ataquem acima da sua possibilidade. Mostraram também que alguns mísseis bem colocados em locais-chave nas rotas marítimas mais críticas do mundo podem causar tremores em toda a economia global e abalar a ordem baseada em regras até aos seus alicerces. Os Houthis, em suma, mostraram que Davi pode derrubar Golias sem suar a camisa, desde que Davi mantenha a sua posição ao longo do estreito de Bab al-Mandab, ou o Golfo de Aden. Bem, aqui é preciso fazer algumas considerações. O Ans Review, por exemplo, é anti-Israel e pró-Hamas. Então isso já dá o tom desta conversa. Eles estão, claro, vangloriando-se de que os Houthis do Iêmen podem abalar os Estados Unidos, como o pequeno Davi abalou o gigante Golias. Outra consideração a se fazer aqui é que o Iêmen nem de longe é o Davi da Bíblia, e nem os Estados Unidos o Golias nesse caso. O que acontece é que ao Iêmen está sendo permitido passar essa impressão de que é mais forte que os Estados Unidos. Aliás, uma nota oficial divulgada pelos Houthis do Iêmen essa semana diz que os Houthis sabem hoje que a Marinha dos Estados Unidos não está com nada, não é mais a mesma, está numa profunda decadência. Tudo isso está sendo permitido. E é aí que a pulga começa a realmente coçar a orelha. Porque os Estados Unidos estão permitindo a um país
pequeno e pobre parecer grande e poderoso? O que realmente está no fundo dessa questão? Vamos ficar de olho, porque realmente, ao que tudo indica, os Estados Unidos estão preparando um grande teatro para desviar a atenção de outros pontos nevrálgicos do problema global, claro. Estão permitindo que o Houthi, ou que os Houthis, que o Iêmen, pareça ser o que definitivamente não é. Só que, por extensão, fazem o mesmo com o Irã. Os Estados Unidos dizem que temem mexer diretamente com o Irã. Logo, os Estados Unidos, que não têm medo de peitar Rússia e China, que são definitivamente ou realmente poderosas. Nesse caso, o cheiro é de uma grande armação. Só não sabemos por quê, ou qual o sentido, qual a finalidade dessa armação. Mas podemos antever que nada disso terminará bem. Quer dizer, podemos palpitar de que nada disso terminará bem. Para terminar, outra notícia do tipo algo errado não está certo. Lembram do filme Leave the World Behind? Pois é, este filme que está bombando na Netflix tem produção de Barack Hussein Obama. O filme mostra o território americano sendo atacado por hackers. O país inteiro é hackeado e, em consequência, entra em guerra civil. Mas o filme mostra também um comportamento estranho dos cervos e dos flamingos. No filme, os cervos perdem o temor dos humanos e os flamingos o seu sentido de direção, porque ao invés de pousar em lagos, pousam em piscinas. Algo errado não está certo, você dirá. Claro, os cervos não arriscam entrar em contato íntimo com humanos, pelo menos sabe-se disso. Mas no filme eles não têm mais medo dos humanos. Bem, o que isso quer dizer dentro da teoria da conspiração? Quer dizer que Barack Hussein Obama, sabedor de muitas coisas que são decididas nos bastidores da geopolítica, pode estar dando uma dica do que vem pela frente. Vejam esta notícia publicada hoje no Daily Mail. Aliás, essa informação já vem sendo dada há alguns dias, mas hoje ela traz mais dados. Diz a matéria do Daily Mail que pelo menos 32 estados americanos e partes do Canadá viram relatos de um vírus apelidado de doença dos cervos zumbis, que poderia potencialmente espalhar-se para humanos, no que um especialista chama de desastre lento. O vírus cerebral fatal, que deixa os animais confusos, babando e sem medo dos humanos, poderá algum dia infectar pessoas, conforme alertado por algumas autoridades da área médica. O alarme foi dado depois que uma carcaça de cervo deu positivo para a doença debilitante crônica, cuja sigla é CWD, isso no Parque Nacional de Yellowstone, no noroeste do Wyoming, em novembro passado. Diz a matéria que os estados do Kansas, Nebraska e Wisconsin viram mais de 40 condados relatarem casos de desse vírus, de acordo com o USA Today. Michael Osterholm, uma dessas autoridades, que estudou a propagação do que é conhecido como doença das vacas loucas, foi quem soou o alarme no The Guardian, chamando este problema de desastre lento. O cientista acredita que existe uma possibilidade muito real da doença espalhar-se para os humanos. Isso porque, segundo ele, lá nos Estados Unidos, muita gente caça e muita gente come carne de cervo. Outros cientistas vão nessa mesma direção. Pois é. Mais uma matéria para a chamada teoria da conspiração. Você o que acha? Um tempo atrás,
algumas coisas sugeriam que estávamos perto, algumas produções, melhor dizendo, sugeriam que estávamos perto de uma Punch, por exemplo. Agora vem essa história aí dos cervos zumbis. Mais uma matéria bem farta para quem gosta de especular sobre a realidade. Até porque, como disse na live passada, Barack Hussein Obama está no meio da divulgação desta ficção. O problema hoje é que já não conseguimos mais distinguir o que é ficção de realidade, não é? Tão confusa estão as coisas. Ou melhor, tão dentro de um reino mentiroso estamos agora. Se você é inscrito nesse canal, confira, dê uma olhada se a sua inscrição ainda existe. Muita gente me escreve dizendo: professor, eu me inscrevi no seu canal, acionei o sininho e no outro dia fui ver, não era mais inscrito. Então dá uma conferida se você ainda realmente está inscrito. Se não, inscreva-se novamente, acione o sininho e, se gostou desse vídeo, deixe o seu like. E considere também a possibilidade de tornar-se membro do canal. A membresia é baratinha, são 3 opções baratinhas. São baratinhas, porém nos ajudam muito a continuar aqui na plataforma. É o que de fato nos mantém vivos aqui na plataforma, pelo menos por mais algum tempo. Por enquanto é isso, até amanhã, se Deus quiser.